Cara, a gente sempre começa o nosso bate-papo com uma pergunta clichê. Porque o nome do canal é Canal Estagiários. E todo mundo tem alguma resenha, alguma história legal da época de estagiário. Você tem alguma resenha legal que você possa contar pra gente aqui? Quando estagiário, eu fui uma vez dispensado no dia do meu aniversário. Ah, que isso. Bad, velho. Não, mas acabou que ficou tudo bem. Foi meu primeiro estágio. Certo. Eu entrei na faculdade em 2002 e em 2003, meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a fazer um estágio numa revista de tênis. O primeiro lugar que eu trabalhei, um lugar que eu tenho um carinho muito grande, uma revista que chamava Tênisville, na época que revistas eram muito fortes ainda no mercado. Eu adoro tênis, meu sonho sempre foi trabalhar com futebol, mas eu adorava tênis. E pintou essa oportunidade, fui lá fazer meu estágio, era super legal, fiquei lá acho que uns 6, 7 meses. E aí tinha mais estagiário do que vaga. E aí a minha chefe acabou tendo que dispensar e como eu tinha menos disponibilidade de horário por causa da faculdade e tal, eu acabei sendo estagiário que acabou sendo cortado, só que ela não sabia que era meu aniversário e ela me chamou pra conversar pra me dispensar no dia do meu aniversário. Então foi um dia de aniversário meio triste, mas tudo bem, passou, eu tava fazendo 19 anos na época. Mas foi uma lembrança amarga de um estágio que pra mim foi muito especial, porque foi o primeiro. E ela soube depois? Sabe que eu não sei? Eu acho que agora ela vai saber. Vai saber. Reparação histórica. Exatamente. E aí, cara, a gente começa esse bate-papo sempre pra pergunta do estagiário. Mas aí, a gente vai vendo o papo e, obviamente, fazer uma ordem cronológica aqui. Mas o que te fez ser jornalista? Quando vem o jornalista pra cá, eu tenho essa pergunta. Óbvio que todo mundo fala do esporte, a gente vive num país ainda mais futebol. Sim. Mas você é um cara que gosta de basquete, gosta de tênis. Sim. Algo te fez fora do futebol? Também brilhou teus olhos ou não? Sempre foi o esporte? O futebol? Sempre foi o esporte, mas direcionadamente o futebol, especificamente o futebol. A resposta mais clichê é aquela de que eu não tinha talento pra ser jogador, acabei sendo jornalista. Talvez de maneira bem distante seja isso, porque de fato eu nunca tive talento para ser jogador, eu sempre fui muito ruim, tanto que eu virei um bom goleiro quando jovem, porque eu não tinha espaço no campo, aprendi a ser um bom goleiro quando moleque, mas eu me percebi com essa vontade de ser jornalista quando eu devia ter uns 12, 13 anos, e eu comecei a ser um cara que eu adorava acordar de manhã e pegar o jornal atrás da porta para ler o caderno de esportes. A primeira coisa que eu fazia era ir lá e montar o jornal para ler o caderno de esportes, outro dia eu parei para pensar nisso, como eu já fazia ali um jornalismo, porque nessa época meus pais já eram separados, eu tenho uma relação muito próxima com meu pai também ama esporte, ele me passou muito essa relação com esporte, com futebol, e o que eu fazia quando eu era criança? Meu pai já não morava comigo, eu acordava, morava com a minha mãe, pegava o jornal, abria o caderno de esportes, ligava pro meu pai e contava o que eu tava lendo. Falava, pai, hoje tem jogo do São Paulo com não sei quem, do Palmeiras com não sei quem, do Corinthians com não sei quem, vai ser tal hora, vai passar não sei onde. Eu comentava as notícias com ele, e hoje, parando pra pensar, o que eu tava fazendo eu tava comunicando, né? Perfeito. Então já tinha uma semente de vontade de fazer jornalismo ali em mim. E aí eu passei a consumir muito, assim, meu pai sempre ouviu muito rádio, então eu ouvia rádio com ele, passei a ver muito programa de esporte na TV, ver muito jogo na TV, e quando eu me percebi, eu já era um apaixonado pelo jornalismo esportivo, além do futebol. Eu falei, putz, é isso que eu queria fazer, eu queria ser um cara desses aí. E isso aumentou muito quando eu comecei, curiosamente, a ser um viciado na ESPN, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu assistia a ESPN 24 horas por dia, e falei, porra, é isso que eu quero fazer. E aí, foi. E a primeira lembrança que você tem, assim, do primeiro dia, e aí já a gente vai voltar. Sim. Que você chega numa redação, não sei se foi a ESPN a primeira. Não, mas foi a última, inclusive. Qual que foi aquela sensação? Porque eu imagino que de moleque você já traz isso, e quando você chega e vê, é igual aquela sensação de moleque quando você vai no estádio, né? Sim. Acho que é algo que fica gravado, como é que Mas foi? você diz de trabalho? De trabalho, Primeira vez que eu pisei pra trabalhar na redação, cara, foi num lugar muito pequeno, porque assim, curiosamente, na minha época de faculdade, minha época de estágio, eu não consegui, tirando esse primeiro estágio que foi na Tênisville, eu não consegui fazer estágios ligados a... Eu fiz poucos estágios, minha época de faculdade foi muito ruim pro meu preparo profissional em termos de estágio, e quase nenhum deles foi ligado a esporte, foi muito frustrante nesse sentido. Eu digo sempre que eu entendo que eu demorei para dar certo, eu não construí isso na época de faculdade, foi depois de formado. Mas quando eu tava, isso foi em 2004, na verdade, eu tava no meu penúltimo ano de faculdade, eu consegui um trabalho
que não era remunerado, e isso era... Eu não sei se hoje pra molecada é comum, espero que não. Mas na minha época era mais comum do que devia. Na Rádio Atual, era uma rádio AM, a Rádio Atual ficava dentro do CTN, não sei se a galera de São Paulo conhece o CTN. Isso, aí do ladinho da Ponte do Limão ali, um lugar super legal, lugar legal pra caralho, vale a pena conhecer, é cultural, enfim. E a Rádio Atual era lá dentro, e a Rádio Atual tinha um projeto esportivo pequeno, era um projeto que só transmitia jogos do Corinthians e do Brasil, embora a equipe fosse... Ninguém sabia, mas tinha palmeirense, São Paulino, tinha um monte de gente lá trabalhando, inclusive vários que hoje estão no mercado, que são grandes amigos meus. E eu consegui uma vaguinha lá, através do meu cunhado, o Tomás Rafael, que trabalha na Rádio Transamérica, que é meu cunhado, me indicou lá, eu tava parado, não sei o quê, moleque, fui ajudar na produção, comecei a fazer um plantãozinho esportivo, outro ali. Ali foi meu primeiro contato com microfone, com rádio ao vivo, numa estrutura muito pequena, num programa, um escritóriozinho pequeno. Mas foi ali a primeira vez que eu senti a adrenalina, assim, sabe? Que o coração bateu forte com o microfone na mão. Eu falei, putz, é um lugar pequeno ainda, mas é um primeiro passo que talvez no futuro foi para reafirmar o que eu queria fazer. E eu fiquei lá um pouco tempo, acho que 3, 4 meses, o projeto acabou. E aí depois demorou um tempinho pra eu decolar, mas essa memória foi marcante. Mas já chegou fazendo também, sem muita preparação... Jogaram na arena e foi embora. O capitão da equipe, o chefe da equipe, é um cara, enfim, uma lenda do jornalismo, assim, na época áurea da TV Bandeirantes dos anos 90, o Tatá Muniz, Otávio Muniz, um dos grandes repórteres de televisão que o Brasil teve. O Tatá era o chefe da equipe, ele era apresentador, então ele me deu essa oportunidade, foi muito legal. Ali eu fazia a produção do programinha diário, e comecei a fazer algumas coisas nas transmissões de jogos, fazia um repórter de arquibancada e tal. E nessa passagem teve uma história muito legal. Eu fui o primeiro repórter, não era repórter, mas enfim, eu fui o primeiro repórter a colocar no ar uma entrevista do Kia, lembra do Kia? Júlio Bichiano, 2005. Então, em 2004, o Kia chegou para visitar um jogo do Corinthians. Então a notícia era, o investidor que vai botar dinheiro no Corinthians vai ao jogo hoje. Eram Corinthians e Santos. Rapidinho, quando nem existia a possibilidade da palavra SAF no futebol brasileiro, né? Investidor, acho que nem a palavra investidor circulava era no meio, né? Parceria. Parceria. Tá, ainda na herança do Palmeiras Parmalat, todo mundo buscando a sua, isso é 2004. Então, tem um fundo de investimento russo que vai botar dinheiro no Corinthians e o cara vai vir visitar o jogo. E beleza, e lá, no Pacaembu, as cabines, a tribuna, ficava do lado da numerada do Pacaembu. Sim. E a nossa cabine na Rádio Atual era do outro lado, na arquibancada laranja. Descoberta, lá na descoberta. Que era onde ficavam as rádios do interior. Como a nossa rádio era uma rádio pequena, a gente ficava lá no interior. E na época, eu não tinha nem credencial. A gente chegava cedo, todo mundo tinha credencial, eu não, porque eu era moleque. Sim. A gente chegava super cedo no Pacaembu pra montar a cabine e não tinha ninguém na portaria. Então eu entrava sem credencial e ficava ali e não saía mais. Eu não tinha credencial. Sim. Então eu tava ali. E aí a gente conversava, o Tatá falou, vai ter o cara aí, o gringo vai estar aí e tal. E se a gente tentar ir até lá? Aí foi bom, beleza. Aí começou o jogo, eu tava do outro lado. Eu peguei uma mochilinha, uma pastinha que eu tinha. Peguei um fone com fio. Espetei o fone dentro da mala. Botei o fone, microfone na mão e fui passando de portão em portão do Pacaembu, dando boa tarde pros fiscais. Boa tarde. E os caras abrindo, jornalistas foram abrindo. Fui passando, dei a volta do Pacaembu inteiro, cheguei lá nas tribunas do outro lado, onde ficavam as cabines mais maiores, onde ficavam os conselheiros e tal. E aí eu vi um monte de jornalista perto ali de uma tribuna, de um camarotezinho da época, esperando dar um intervalo do jogo, porque o Kia ia aparecer. E aí eu fiquei ali, não conhecia ninguém, era um moleque de 20 anos. Os jornalistas que estavam ali, era tudo pessoal de site e de jornal. Ninguém tava gravando nada. E competindo com os grandes, né? Ali, no espaço. E grandes caras que hoje estão aí em grandes lugares. Aí, de repente, sai um gringo, óculos espelhado, um tênis com a bandeira do Brasil, jeitão, é o Kia. Aí fechamos em volta do Kia, eu com um gravadorzinho de fita, botei o gravadorzinho de fita, eu acho que tinha pouca gente ali que falava inglês, eu falava inglês, fiz lá umas 3, 4 perguntas pro Kia, o que ele esperava do Corinthians, quem que ele ia contratar, na época se falava que o Sorin ia ser o primeiro reforço. Fiz ali entrevista, gravei, isso foi no intervalo do jogo. Eu falei, bom, vou voltar. Botei meu fone, espetei na mochilinha, fiz todo o caminho de volta, dando boa tarde pros fiscais, sem credencial. Cheguei na cabine, o jogo tava rolando. Falei, tá aqui a entrevista. Aí rebobinamos a fita do gravador,
espetamos no cabo pra colocar ao vivo, e no meio do jogo o narrador chamou, agora o Gustavo Zupac, nosso repórter aqui, foi até lá, a primeira entrevista do cara que vai botar dinheiro no Corinthians. E aí disparamos, e aí até acabar o projeto da rádio, eles brincavam que eu fui o primeiro cara a entrevistar o Kia no Brasil. Muito louco. Pô, sagacidade, inclusive. Né? Demais, precisa ter esse olhar, né? Foi legal, foi muito legal.